Vê essa postagem que está no R7, foi feita pelo jornalista Jorge Nicola, no blog do Nicola. São Paulo negocia rescisão amigável do contrato com o Zubeldia. Técnico deixou o cargo à disposição da diretoria depois da derrota por 3-1 para o Vasco na última quinta-feira no Morumbis. O São Paulo perdeu o jogo, o São Paulo tem um começo de campeonato que não é bom, né? O São Paulo está numa classificação, vou até ver aqui a classificação do campeonato. Lá embaixo. O São Paulo não está entre os principais times, o São Paulo se classificou para a Libertadores do ano passado. Nessa parada, o São Paulo tem 12 pontos ganhos, ocupa a 14ª posição. O Internacional, que é o primeiro da zona do rebaixamento, tem 11 pontos ganhos. Então, o São Paulo está a 1 ponto atrás, à frente dessa zona do rebaixamento. E é tudo culpa do Zubeldia? Kleber, eu acho assim, ó. O Zubeldia tem muita culpa no cartório, porque a ideia de jogo dele sempre é reativa pra caramba. O São Paulo tem muitos desfalques, mas a hora de trocar, se for trocar, tem que ser agora. Porque tem essa parada. Agora eu te pergunto, que treinador que tem no mercado aí? Você ouviu o papo de que a diretoria do Fortaleza está se reunindo para saber se continua ou não? Eu achei que não havia dúvida. Hoje o noticiário é de que pode ser que o Vojvoda não continue no Fortaleza. É porque seria dele, a decisão dele, Vojvoda também. De ele ter entendido... Parece que, né, que não é só do Vojvoda, pelo que eu li, né? não consegue tirar mais o que... Se for mudar, tem que mudar agora Kleber. também. Mas sabe uma coisa que me incomoda um pouco no São Paulo desde o ano passado? São Paulo, no passado, classificou para a Libertadores e jogou o Brasileirão numa apatia, numa falta de competitividade. E muitas vezes eu vejo isso no São Paulo, agora no Brasileirão também. Engraçado que mas na se Libertadores... classificou na Libertadores, né? Sim, sim. Segunda melhor campanha, né? Engraçado que na Libertadores não, mas no Brasileirão... No jogo contra o Vasco, o São Paulo jogou de forma terrível. E na coletiva o Zubeldia falou, respondendo a sua pergunta, eu sou culpado por esse jogo ruim do São Paulo. Ele assumiu a culpa no jogo contra o Vasco, que foi um jogo... Mas explicou por quê? Explicou pelas escolhas que ele fez, pela forma como ele colocou para jogar. O que eu quero dizer, Salve, assim, evidentemente que em todo jogo, você já fez jogo que você foi responsável pela vitória e um grande culpado por derrota. Culpado sim. E teve, sei lá você teve um pênalti, não fez o gol, perdeu. Você já fez jogo que você foi o craque do jogo, pediu até para ser expulso, e teve jogo que você não jogou bem. Né? Difícil, não Difícil. Estou pensando quando você era dente de leite. Dente de leite. Como assim? Acho que nem Me lembro dessa Acho que antes até de ter dentinho, você era bem velhinha. Ela foi lá, como é que é? No Tanabi, né? No Tanabi eu joguei muito. Não tem nem no Tanabi. Pra você sair do Tanabi pra ir pro Guarani, você tem que jogar O muito. que eu quero dizer, Salve, é que assim, ele pode chegar e falar assim, hoje eu escolhi mal e tal. A minha pergunta para vocês é, o São Paulo tem mais chance de melhorar com o trabalho que está sendo feito ou sem o técnico que está no comando? Eu acho que tem que trocar. O trabalho dele não é bom. Não é questão de falar de um jogo aqui, outro jogo ali. Faz tempo que o São Paulo não joga bem. Procura aí, faz uma pesquisa do último grande jogo que o São Paulo fez. Você está naquela que a frase feita nossa de jornalistas, não tem mais o que tirar do time. Sim, eu acho que não consegue mais tirar nada do time. Ele não está conseguindo fazer o time melhorar. Eu acho que ele tem razão quando ele fala dos desfalques. Mas mesmo sem os desfalques, o time do São Paulo, sem os principais jogadores, o time do São Paulo tinha que estar jogando mais do que está jogando. Eu acho que aí é uma responsabilidade dele, porque você não vê evolução. E teve tempo para treinar, parou aqui, parou ali. Porque teve a parada, né? 11 dias ele teve. O Edilson sempre foi um atacante que vai para cima, e como comentarista também. Nem sempre, viu? Porque eu joguei de meia também, né? Não, eu Comecei tô de dizendo, meia no Palmeiras, o né? estilo de ir para cima. Sim. É porque o Dodô tá começando a se soltar agora, entendeu? O Dodô que tá virando agora um comentarista que dá voadora. Né? Porque a minha pergunta... Não, eu quero que vocês juntem a análise que vocês fazem de futebol com a carreira de vocês e saber como é que repercute num elenco que agora está afastado, está de férias. A história de que a culpa é do treinador, se não é muito confortável para o jogador de futebol, ou se hoje em dia é isso mesmo. O jogador fica lá na dele e o técnico é que tem que pagar o pato. Hoje em dia, né, com essas coisas, com esses contratos que os jogadores têm hoje
de 3, 4, 5 anos, porque na nossa época, Kleber, a gente tinha que jogar bem um ano para ganhar uma teteazinha a mais no ano seguinte, era um pouquinho mais. Hoje o jogador tem contrato de 4, 5, 3 anos, então ele sabe que, independente de qualquer coisa, vai acabar sobrando para o treinador, porque hoje nenhum treinador fica 3, 4 anos, são poucos. Mas isso deixa o jogador numa zona de Deixa. conforto, como Lógico, diz o Bernardinho? Lógico, porque se o treinador não coloca fulano para jogar, ele fala, ele não me colocou, daqui a pouco vai chegar um que vai olhar para mim, eu vou ficar aqui de boa, sem problema nenhum, vou treinar, vou estar aqui, mas não vou me dedicar como, Entendi. porque eu tenho um contrato de 3 anos, aquilo ali me protege. Eu não estou falando isso, eu acho que o São Paulo, na minha modesta... Não precisa nem ser consciente. Na minha modesta opinião, quando você pega um treinador que não tem uma maneira de jogar constante, e ele já tem um tempo no São Paulo. O São Paulo já era para ter um padrão de jogo, uma maneira de jogar. E eu não vejo isso no São Paulo. Eu vejo, às vezes, um time um pouco bagunçado dentro de campo. E isso faz com que fique essa dúvida se ele é um bom treinador ou não. Dodô, para acabar, você conhece o São Paulo e tem visto o time. Você acha que, quando essa notícia do Nicola... Não nasce do nada, evidente. Eu acho que não. O São Paulo tem jogado muito mal. O São Paulo teve um tempo agora para se apresentar melhor. Quanto o Vasco ficou assim muito... A disparidade foi muito grande de intensidade, de volume de jogo, de tudo. E o Vasco vinha muito mal no campeonato. Eu acho que a hora de trocar tem que ser agora, eu também trocaria. Mas a questão é, quem? Essa é a grande causa que o São Paulo tem que pensar muito bem. O Alô Matotti viu muito de perto um time que estava para ficar quase um mês no sufoco e saiu de Fortaleza sorrindo. Você vê como uma vitória dá um respiro, né? No São Paulo foi isso, às vezes tapa o sol com a peneira.